Boa noite a todos e a todas desencarnadas que vieram na noite de hoje, e aos encarnados também, o nosso boa noite, né? Que sejam sempre bem-vindos, tanto desencarnado como os encarnados, né? Sejam sempre bem-vindos à nossa abençoada casa. Antes da gente iniciar com a leitura para a harmonização, o seu Ney pediu que desse alguns avisos, que, segundo ele, o caixa, a, a, a tesouraria, o caixa da tesouraria esvaziou e aí a obra está parada, né? Então, se alguém achar a chave do caixa, né, e abrir, colocar umas moedas dentro, será bem-vindo. Será bem-vindo, essas moedas serão bem-vindas. Tem... Oi? Ah, tá. E tem mais, quem quiser contribuir também, não quiser colocar moedinha no gasofilácio, né, que tem, então, possa comprar os livros que tem ali com a dona Suzy, que também ajudam, né, na construção. Cada obra comprada, o recurso fica para casa. Então, para a gente nos harmonizarmos hoje, a dona Eni, acertei o nome, fará a leitura que a dona Antônia pediu. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Agradecemos a dona Reni pela leitura. Agradecemos também a mensagem escolhida pela nossa querida irmã Antônia para a leitura da noite de hoje, que está relacionada ao tema que ela irá expor. Vamos cerrar nossos olhos físicos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso bondoso e amado Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, pela oportunidade que nos foi oferecida de aqui podermos estar nessa abençoada casa e assim continuarmos com nossos estudos. Pedimos, amado Pai, querido Mestre, que essas lições, essas gotas de luz, penetrem em nossos corações e possamos levá-los na nossa jornada, na nossa caminhada e distribuí-los aos nossos irmãos que com nós tenha contato. Pai querido, amado Mestre, queridos mentores de cada um, o nosso muito obrigado. Então, queridos irmãos, chegou a hora da nossa irmã Antônia, a gente já se conhece há algum tempo, né, dona Antônia? Um pouquinho. Pouquinho tempo. Alguns dias. Alguns dias a gente se conhece. A gente já trabalhou em outra casa espírita, já trabalhou em mesa mediúnica junto, em palestras. Os amigos, no abrigo. Isso, no amigo do colega em vários lugares. No abrigo, isso. Agora estou me recordando, ainda bem. Então, por alguns dias a gente se conhece. Ela já deu algumas palestras na Casa Espírita, aqui. Ela sabe mais ou menos como é que funciona. A dona Antônia trabalhava no Leon Denis e trabalhava também no... Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, né? E ela fará a palestra de hoje. Então, dona Antônia, a senhora... Já falei com a senhora, né? A senhora faz a palestra e depois a prece, que será o passe coletivo. Dona Antônia, por gentileza... Oi? Desculpe, tem mais um aviso. Segunda-feira é a nossa harmonização, então convidamos a todos para que, se quiserem, se fazer presente, tem 20 minutos quem nunca participou de uma harmonização, tem 20 minutos de um tema escolhido, né? A gente fala sobre esse tema, e depois desses 20 minutos é uma mediúnica onde somente os mentores dão comunicação.
Então, convidamos a todos, se quiserem se fazer presente na segunda-feira, para estarem presentes na harmonização. Sempre é bom para casa e para quem participa da harmonização, porque são mentores, né, que vêm dar a comunicação, a gente sai daqui bastante aliviados. Começa às 8 horas. Às 8 horas, 8h20 termina a fala, 8h20 às 9 é a mediúnica. Correto? Mais alguma pergunta? Não? Dona Antônia? O horário, quantos minutos? Assim, ó, a gente sempre tem de 30 a 45 minutos, Dona Antônia. De 30 a 40 minutos. Tá bom. Tá? Tá bom. Senão fica muito cansativo. Eu preferia 1 hora completa, mas tudo bem. Eu resumo. Eu faço meus resuminhos aqui para não me estender muito. Só pode me alertar, que às vezes eu não fico atenta no relógio, tá? Faz um sinalzinho aí, tá na hora. Daí eu vou. Então tá. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É sempre para mim uma alegria, uma satisfação poder estar aqui na casa do Consolador. E a gente se sente muito bem acolhida, tanto pelos encarnados como pelo plano espiritual que nos assiste, né, e nos orienta. Eu espero que eu consiga, de alguma forma, trazer um pouco da consolação que a doutrina nos promove, certo? Tem alguém vindo a primeira vez, que não sabe nada ainda do espiritismo, ou são todos frequentadores antigos? São antigos? Então está ótimo. O meu tema é saúde e autocura. Como disse a mensagenzinha ali do Pastorino, só nós podemos promover a nossa cura. Porque Jesus não está mais aqui. E ele promoveu muitas curas. Ele realizou muitos milagres. Tinha na entrada de Jerusalém um determinado lugar que era chamado o Portal das Ovelhas, onde tinha uma piscina, Betesda, às vezes eu digo, Betesda, e lá existiam muitos enfermos, centenas de criaturas com várias enfermidades, esperando para poderem mergulhar naquela piscina que eles acreditavam que tinha águas com poder curativo. Que de tempos em tempos vinha um anjo e revolvia a água. E eles ficavam tudo perto nas escadarias, e o primeiro que conseguisse ser jogado dentro da piscina, depois que a água era revolta, ficava totalmente curado. E um dia Jesus andava passando por Jerusalém, ele foi lá. Ele quis visitar essa piscina, conhecer esses enfermos que estavam lá. Chegou na escadaria, olhou, eram centenas de paralíticos, leprosos, cegos, surdos, coxos, toda sorte de enfermidades. E eles estavam ali, simplesmente esperando que a água se movimentasse. Mas Jesus chegou com Pedro, Lucas e mais o João, e disse: fiquem perto e observem. Nós precisamos fazer alguma coisa, mestre? Não. Fiquem perto e observem. Eu quero ver aquele lá. E ele apontou para um homem já bastante idoso que estava, ele reconheceu assim Jesus. Ele está há muito tempo aqui, é aquele triste. E se aproximou dele e o saudou. Eu? Ele ficou admirado. Quem é você?
Depois a gente fala sobre isso, Jesus respondeu. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser curado? Mas, Senhor, eu estou aqui há 38 anos e não existe ninguém que possa me jogar na água quando ela fica revolta. E sempre vai alguém primeiro que eu. Eu nunca consigo chegar lá. Não foi isso que eu perguntei, disse Jesus. Eu perguntei se você deseja ficar curado. Sim, mas eu estou tanto tempo, 38 anos já aqui. Como que eu vou? Você vai me ajudar? Vai me colocar dentro d'água? Não. Você não precisa dessa água. Você precisa só de mim. Mas você não me respondeu. Você quer ser curado? Aí ele respondeu: sim. Então, vamos lá. Levante-se, pegue a sua maca e vá embora. Ele começou a rir. Não acreditava. Bateu nas pernas e viu que estavam sentindo. Levantou-se, pegou a sua esteira, enrolou e procurou Jesus. E não encontrou. Mas veio um dos sacerdotes que ficavam ali cuidando, porque era dia de sábado. E não podia ser feito curas no sábado. E muito menos andar carregando a sua maca. E ele quis impedir ele. Mas ele me mandou, levanta e anda e leva a sua maca embora. Ele quem? Aí não estava mais, não tinha mais ninguém ali. Os outros também saíram. Então, essa história é um relato de um dos milagres e das curas que Jesus promovia. E eram muitas, muitas. Então, no relato, diz assim: ele não sabia. Aquele enfermo que estava lá há tanto tempo, inclusive Jesus comentou, ele não precisa mais. Já tinha passado o tempo da aprovação. Ele não precisa mais. Então, saiu curado. E os outros ficaram argumentando, não pode ser feita cura no sábado, era uma tradição deles, né? Lá dos judeus. Esse homem, ele não sabia por que ele sofria, porque ele era paralítico. E nenhum daqueles doentes, centenas e centenas de doentes que estavam ali, esperando a água se movimentar, e as centenas e centenas de enfermos que foram curados por Jesus e receberam o milagre, também não sabiam por que estavam sofrendo. Não existia conhecimento do porquê do destino, do porquê da dor. Nós só ficamos sabendo depois, né? Com Leon Denis, no seu livro famoso, Porquê da Vida, do Destino e da Dor. E com o conhecimento que foi nos dado, depois que Jesus foi embora, e foi promessa dele, isso aqui foi promessa, né? O Consolador, prometido por Jesus, que haveria de ficar eternamente conosco, que nos ensinaria todas as coisas. E nós sabemos o porquê nós enfermamos, o porquê dos nossos sofrimentos. Quantos relatos a gente já viu de que existe? Nós estamos sujeitos a uma lei que é lei de causa e efeito. Não existe um efeito sem uma causa anterior.
E a maioria dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas enfermidades, são até anteriores a esta vida que nós estamos vivendo agora. São de outras encarnações, o Espiritismo nos explica isso. Porque nós viemos de uma caminhada, talvez milenar, e muito nós erramos. Nós contrariamos, desrespeitamos as leis divinas. As leis, desde aquelas leis trazidas por Moisés, nós viemos, de tempos em tempos, infringindo essas leis. E temos que sofrer a consequência dos nossos atos. Por isso, sofremos. Por isso, temos os ditos problemas, as angústias, as aflições. Jesus, no Sermão do Monte, ele recitou 8 bem-aventuranças. E os doentes, os enfermos, os aflitos, tiveram um pouquinho de consolação, porque dizia, numa delas, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Só que eram muitos aflitos. E nem todos eram bem-aventurados. E nem todos seriam consolados. Por quê? Porque havia uma condição necessária para a consolação. Ser resignado. Aceitar-se na condição que nasceu. E muitos não aceitavam, eles nem sabiam por quê. Eles não sabiam por quê das dores, das provas, não sabiam que a Terra era um mundo de provas e expiações, e eram infelizes por isso. Mas nós viemos lá naquele tempo e retornamos agora, depois que já tinha vindo o Consolador, prometido por Jesus. E o Consolador veio nos explicar todas as coisas. E nós temos 2 necessidades na nossa vida, na nossa atual encarnação. Aprender a amar e nos instruir. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nós precisamos estudar, compreender, saber por que sofremos, para melhor haver aceitação de cada coisa. Mas mesmo assim, quem é aqui que não tem nenhum problema, nenhuma doencinha, nenhuma dorzinha? Levanta o dedo. Alguém aí com saúde perfeita? Integral? Ninguém. A saúde é um dom maravilhoso, mas ela é uma condição de espíritos já redimidos. Às vezes não é o nosso caso. Espíritos que já reencarnaram várias vezes e sofreram, e sofreram, e sofreram. E resgataram todas as faltas. E voltam. Mas voltam como missionários. Missionários do amor. Missionários para o trabalho do progresso da humanidade. Do auxílio a outras criaturas. Já não vem com o karma da dor, vem com a missão de confortar, consolar, levantar os caídos. Então, a saúde deles
é melhor. É necessário que assim seja, porque são almas missionárias redimidas, já resgataram muito das suas faltas. Essa condição é de quem ama. Tem um livro famoso até que diz assim: quem ama não adoece. Será que a gente não ama, então? Quando a gente é doentinho, né? Quando a gente está sempre enfermo, quando a gente tem sempre um problema, tem uma irmã minha que fala assim, a gente não ama o suficiente? Seria uma condição de ter mais saúde, amar mais, amar indistintamente, ter uma chama viva ardendo no peito. Eu vi essa frase, achei maravilhosa. Essa chama ardendo no peito, que nunca se apague. E nós somos movidos por esse amor. E o amor em movimento é a bandeira do Espiritismo. Caridade. Amor em movimento. Caridade. Fazer pelos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. Em qualquer situação da vida. O Consolador, então, que é o Espírito da Verdade, que veio nos ensinar todas as coisas e ficar eternamente conosco, é o que nós conhecemos como doutrina espírita, né? O Consolador. Não sei se é vaidade nossa dizer que o Consolador é a nossa doutrina, mas está aqui, né? Consolador prometido. É o que nós estudamos e sentimos que veio com todas as respostas. E algumas respostas são assim. Quando alguém recebe um diagnóstico de uma enfermidade, como reage? Como reage? Tranquilamente, com toda calma. Na maioria das vezes, não, né? A gente, comum, normal, se desespera, se revolta, se angustia, mas e agora? E agora, meu Deus? Espera. Espera como aquele paralítico lá esperou 38 anos até conseguir a cura. Espera. Porque a espera é a esperança. É a resignação traz a esperança. Porque essa degenerescência dos órgãos, diz Joana de Ângeles, ela usa umas palavras assim, que a degenerescência dos órgãos físicos pode ocorrer qualquer um, em qualquer tempo, até num missionário, como está lá o nosso Divaldo, né? O Chico. Quem não sofreu? Né? Mesmo os missionários. Mesmo o Papa Francisco, né? Que acabou de partir para a Terra no mundo espiritual. Então, essa degenerescência, ela vem, às vezes, rapidamente. Só para que nós consigamos trazer de volta a saúde para os nossos órgãos enfermos, demanda muito tempo. É prolongada a recuperação e é dolorosa, dependendo da enfermidade, né? Quantas? E a causa? E a causa das enfermidades? Quais são? Isso aí até
a ciência já desvendou, né? Onde está a raiz das nossas doenças, dos nossos órgãos ficarem enfermos. Há um desequilíbrio nos nossos chakras perispirituais que vão nos tornar enfraquecidos. A energia, a gente detona, de alguma maneira a gente detona a energia e ficamos, como é que é, agora fugiu a palavra. Então, o que causa isso? Estados emocionais desequilibrados atiram no organismo projéteis mentais destrutivos. E as defesas naturais que todos nós temos vão embora. Assim, a enfermidade é o resultado da desarmonia vibratória. E olha de onde é que ela veio. É uma porção de palavrão, gente. A irritação, a ansiedade, o inconformismo, a rebeldia, a inveja, o vitimismo. O que é isso? Ai, pobre de mim. Ai, me ajuda, que eu não estou bem hoje. Me faz chazinho. Faz aquele servicinho que eu tinha que fazer lá, está muito difícil. O vitimismo, a culpa. Carregar a culpa. A mágoa, né? Mágoa, nós carregamos mágoa. A pessoa nos disse uma coisa faz 30 anos, nós ainda estamos guardando aquela mágoa. Os médicos dizem que isso aí traz câncer, né? Mágoa, culpa, outras enfermidades também. O ressentimento, o azedume, a raiva. Essas coisinhas, né? O azedume. Até o mau humor. É verdade, até o mau humor. A gente está sempre no humor, né? Não tem um pensamento positivo. Está sempre pensando no pior. Aleluia. E aí? Vamos ter que nos curar. Só nós podemos. Porque toda essa leva aí de emoções em desalinho são emoções. Têm que ser educadas, curadas, afastadas com o quê? Pensamento positivo, oração, terapias especializadas, passe, água fluidificada. A gente sabe, né, que nós temos recursos terapêuticos que a doutrina nos oferece e que são muito bons. Alguém acredita que pode se curar na casa espírita? Com estas terapias? Com o amor de Jesus? Com o poder divino? Então, o que tem que fazer para isso? Para essa cura acontecer? A fé irrestrita no poder de Deus. A capacidade de mudar o teor vibratório. Se ele for pessimista, que esteja atraindo aquelas emoções em desalinho, os chineses dizem assim que o nosso pensamento parece um macaco doido. Ele pula de galho em galho. Ele nunca se equilibra, ele está sempre oscilando do bem para o mal, do positivo para o negativo. Aí tem dias que a gente está bem, que a gente está ótimo, no outro dia a gente já está para baixo. Então, esse macaco doido tem que ser domado, né? Tem que botar ele na corrente e fazer com que o pensamento nos ajude
e trabalhe a nosso favor para reequilibrar as energias, restaurar os nossos órgãos. Porque quando nós adoecemos, existem os raios destruidores que nos atingem os fulcros celulares e depois a recuperação vai ser demorada. É preciso elevar-se a Deus, cultivar pensamentos de saúde, desejar a saúde. Com fervor, Joana de Anjos fala essa palavra, ó. Desejar a saúde com fervor. Ela vai lá com todo fervor e pede a saúde. E ora, e trabalha, se alimentando bem, pensando bem, dormindo bem, né? Todas essas coisas. Repousando também é importante, né? Meditando. Olha que meditação, a gente às vezes é meio avesso, né? Prefere ir lá para a academia malhar do que fazer meditação. A meditação a gente faz quietinha lá dentro da nossa casa, pode estar doendo a perna, pode estar a coluna ruim, mas medita. Como? Respira. Ó, profundamente. Segura. Conta até 4 e depois sopra. Quantas vezes puder. Começa com 3. Depois vai para 7. Vai para 10. Vai para 50. Mas aprende a meditar. É na meditação que nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. Vamos tentar juntos, porque tem que aliar um pensamento positivo na respiração profunda. Quando eu tomei tem que puxar bem forte, o mais profundo que eu puder. E enquanto eu inspiro, eu penso assim, que a paz, que a harmonia, que a saúde, que o bem penetre nos meus pulmões e se estenda por todo o meu corpo. Aí eu seguro, conto até 4 e sopro tudo que eu puder, com toda a força que eu puder, pensando assim, que tudo que eu tiver de toxina, de sentimentos não bons, saia do meu corpo junto com esse ar envenenado. E vamos treinando isso. No finalzinho, se der tempo, a gente faz de novo, tá? Nós precisamos cultivar esses pensamentos de saúde, de paz e manter-se em harmonia. Conduzir-se na vida corretamente. O que significa corretamente? A gente sabe, né? Agir corretamente, pensar corretamente, falar corretamente. Sobre o se alimentar, é muito importante se alimentar de forma equilibrada, comer o que é bom, o que é natural. Mas Jesus dizia uma coisa importante: não é o que entra pela nossa boca, né, que nos faz mal. É o que sai dela. Porque o que sai da boca provém do coração e vem carregado muitas vezes de sentimentos de ciúme, de inveja, de revolta, né, de desejo de vingança, até de ódio. Não acredito que dentro de uma casa espírita esteja alguém que a gente seja capaz de odiar. Mas às vezes a gente tem umas raivinhas, né? Sabe que quando a gente tem irritação e raiva, um amigo espiritual falou isso, eu não sei nem quem é, mas eu guardei isso aí para sempre. Tem sempre um suicídiozinho em cada irritação nossa. Olha só.
A irritaçãozinha vai lá, detona um raio venenoso no nosso corpo. E aí a gente tem que chamar o médico. O médico. O médico é interessante. Joana de Anjos diz assim, ó. Existe um médico no corpo humano. As ordens da nossa mente, esse médico, que o espírito encarnado comanda. Esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelo ânimo equilibrado, a restrita fé em Deus e na oração. E Jesus afirmava quando curava alguém, foi a tua fé que te curou, né? E ele dizia outra coisa importante, ele disse lá para aquele paralítico, vai e não tornes a pecar. Para a maioria dos doentes que ele curou, ele falou isso. Porque senão pode te acontecer coisa pior. Ele sabia, né? Da lei de causa e efeito. Fez, né? Mas nós, quando sofremos, quando enfermamos, quando temos uma dificuldade, temos que ser aquele aflito que deseja a consolação. O aflito que vai ser consolado é aquele que aceita a enfermidade do jeito que veio, se aceita com as suas limitações, não maldiz, não se sente vítima, nem órfão do amor divino. Sente-se feliz por estar colhendo. Que a gente faz a nossa plantação, a nossa semeadura, e conforme a nossa semeadura vai ser a nossa colheita. Já ouviram falar isso? Então, sejamos gratos e felizes por já estarmos colhendo. Tem muita gente ainda plantando. E há de sofrer futuramente coisas muito difíceis e dolorosas. Então, se nós estamos colhendo, sintamo-nos felizes, gratificados, e vamos agir com uma esperança operosa, fazendo sempre alguma coisa por alguém que esteja menos bem do que nós. Nós temos dificuldades, problemas, enfermidades, mas estamos bem. Estamos andando, estamos falando, estamos nos alimentando, né? Vamos nos alimentar bem. Mais umas dicas. Foi tua fé que te curou. É preciso ter, como Jesus já perguntou lá para aquele paralítico, você quer ser curado? Então, a primeira condição é querer, a vontade. A nossa vontade é uma alavanca. É preciso querer. Você quer? Então você pode ser curado. Pode curar-se. Isso é a autocura. Que é aliada à esperança e ao poder divino, que tudo pode. Deus tudo pode. Tudo sabe, tudo vê e tudo provê. A vontade, a esperança. Porque quando nós lemos no Evangelho o Bem-aventurados aflitos, tem um item lá que diz assim, motivos de resignação. É linda essa parte, gente. Chega lá em casa, abre o Evangelho lá no Bem-aventurados aflitos e lê. Motivos de resignação.
nós vamos encontrar muita coisa linda ali. Que nós temos que ser resignados para poder ser consolados. E trabalhar a esperança dentro de nós. A fé, a esperança e a caridade. É uma trilogia inseparável. Educar aquelas emoções em desalinho, os estados emocionais desequilibrados que atiram no organismo muitas enfermidades. Nós sabemos já o que nos adoece, mas a recuperação nós temos que aprender a fazer. E às vezes ela é lenta, é dolorosa, mas nós vamos conseguir. Terapias restauradoras estão ao alcance de todos. Cultivar pensamentos de saúde, de paz, manter-se em harmonia, conduzir-se corretamente na vida, buscar leituras edificantes, está aí a imensa literatura espírita, né? Que é autoajuda pura, para nós lermos sempre, estudarmos o Evangelho e orar sempre. Oração diária, como se fosse um medicamento. A oração deve ser diária, a respiração profunda e das nossas leituras edificantes. Tudo isso faz parte de um programa de autocura sugerido por Joana de Ângeles. Esse livrinho aqui, ele foi um pedacinho de cada um dos livros da Joana de Ângeles. Aqui no finalzinho fala de cada um deles. E tem um desses que é programa de saúde, tem outro que fala dos transtornos, né? E eu não vou entrar na parte da depressão, da ansiedade, porque isso aí vamos buscar ajuda, né? É preciso psicoterapeutas. Às vezes, medicação conveniente para sair dela. Agora, esses nossos estados mais simples, nós vamos buscar através do nosso pensamento. E aqui, algumas coisinhas no livrinho, eu salientei, porque a linguagem da Joana de Ângeles, eu não sou capaz de decorar. Ela é muito rica. A mudança de diretriz mental, a fixação de ideias saudáveis geram uma psicosfera harmoniosa que produz as condições propiciatórias ao bem-estar, em sintonia inicial com a saúde. Quem aspira o oxigênio puro se desintoxica. De igual modo, a sintonia mental com a fonte do poder, que é Deus, traz ao organismo o equilíbrio perdido, restabelecendo a harmonia vibratória que fomenta o predomínio dos agentes de saúde. O ser se deve elevar a Deus, não apenas para pedir, mas também para manter-se sempre em harmonia com a vida saudável. Vamos ver se dá para ler mais um trechinho aqui. O hábito saudável de aceitar-se como se é. Às vezes a gente não se aceita, né? Queria ser mais alto, mais bonito, quem é morena quer ser loura, quer ser loura quer ser morena, essas coisas ali. A gente não se aceita, a gente se olha no espelho, não se gosta. Nós temos que ser imensamente gratos pelo corpo que nós temos, que é o nosso instrumento de trabalho, que é a nossa forma de servir, de manifestar, de amar, de construir, de nos conduzir nesta vida física. Gratidão pelo corpo. Aceitar-se como é, sem autocrítica recriminatória
e autopunitiva. A gente fica se punindo, né? Para o cometimento da saúde, somente através de terapia cuidadosa e prolongada, acompanhada de esforço desenvolvido pelo paciente para autocurar-se, é que culminará o processo de libertação de todos os algozes que nos fazem mal. Tem uma coisinha da depressão ali, mas eu não vou nem ler. Desejar-se a saúde com fervor, eu já tinha falado isso aqui, não porque você queira libertar da doença, mas pura e simplesmente para sentir-se saudável, irradiar energias positivas e saudáveis para dentro das células. O anseio por adquirir a saúde deve estar acompanhado de objetivos edificantes, que podem ser colimados e não do interesse imediato para a tal de aproveitar a vida. Os intrincados mecanismos perispirituais devem ser tratados com ação do pensamento firme. Esse desejo de saúde é firmado na crença e na certeza de que o Pai não quer a destruição do pecador. Ele quer a sua evolução. Gente, é mais ou menos isso, né? Alguma coisinha? Se eu puder ainda responder alguma pergunta, não dá mais tempo, já vai ser 15 minutos, 45, né? Já venceu os 45 minutos. Então tá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto ao Consolador. Agradeço a Jesus que nos mandou o Consolador para nos ensinar tantas coisas boas e nos educar. Obrigada. Agora ele me deu essa incumbência, vamos lá. Respirar profundamente. Bom Pai, nós sabemos que és fonte de todo amor, de toda misericórdia, que tudo que nós pedirmos, com muita fé e confiança, nos será dado. Porque o teu amor nos envolve em todos os momentos. Somos todos teus filhos bem-amados. E mesmo que nos equivoquemos, estejamos de alguma maneira sentindo culpa por algum deslize, nos perdoa, Senhor. Nos envolve na vossa proteção. Permita que Jesus, teu Filho amado, estenda neste momento as suas mãos amorosas sobre todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, sedentos de saúde, de paz, carregando a esperança e a certeza de que estamos sendo ouvidos e que seremos atendidos no vosso tempo, não no nosso. Porque é preciso esperar com calma, orando, meditando sempre e fazendo bem sem olhar a quem. Permite, Senhor, que o nosso coração se encha de amor pelos nossos irmãos em sofrimento, por todas as pessoas que convivem conosco dentro da nossa família, da nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, a conviver em harmonia
com aqueles que não pensam como nós. Desenvolve em nossa alma as virtudes da tolerância, para que possamos conviver com mais harmonia, com mais paz dentro dos nossos lares, aceitando as diferenças, trabalhando por vencer as coisas que ainda nos fazem mal, combater as nossas imperfeições e não combater as pessoas à nossa volta. Que não sejamos capazes de culpar ninguém pelas nossas dificuldades, pois somos os agentes das nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos a confiar que sairemos daqui hoje bem melhor do que aqui chegamos. Que esses amigos espirituais, esses bondosos guias, estão derramando suas energias e reequilibrando todo o nosso ser. Pelo poder de Deus, pela misericórdia de Jesus, o terapeuta por excelência, o médico amoroso de todas as almas enfermas. E assim